Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje falaremos de algumas curiosidades bíblicas. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. E a pergunta é: você sabia? O livro de Ester é o único livro na Bíblia que não menciona Deus explicitamente. A Bíblia foi escrita ao longo de cerca de 1500 anos por mais de 40 autores diferentes. Jonas foi engolido por um grande peixe por 3 dias e 3 noites, conforme descrito no livro de Jonas. O Salmo 118:8 é o centro da Bíblia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. O Novo Testamento foi escrito principalmente em grego, enquanto o Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, com algumas porções em aramaico. Davi é o autor da maior parte dos salmos na Bíblia. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. O nome Jesus significa Salvador em hebraico. A Arca de Noé tinha cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, de acordo com as medidas bíblicas. O apóstolo Paulo escreveu mais livros do Novo Testamento do que qualquer outro autor. A Bíblia contém cerca de 774 mil palavras no total. No Antigo Testamento, o livro de Isaías tem 66 capítulos, o mesmo número de livros na Bíblia. O livro de Neemias é conhecido por ser um dos livros que menciona a reconstrução dos muros de Jerusalém. Abraão é considerado o pai da fé no judaísmo, cristianismo e islamismo. A Torre de Babel, conforme descrito no livro de Gênesis, é uma história sobre a diversificação das línguas humanas. Noé é mencionado como tendo vivido até os 950 anos de idade. O livro de Apocalipse descreve visões e profecias apocalípticas de João sobre o fim dos tempos. O livro de Gênesis conta a história da criação do mundo, incluindo Adão e Eva, a primeira tentação e o dilúvio. O Monte Sinai é onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Jesus realizou muitos de seus milagres, incluindo a multiplicação dos pães e peixes, a cura de doentes e a ressurreição de mortos. O livro de Ruth conta a história de uma mulher moabita que se tornou ancestral do rei Davi e, eventualmente, de Jesus. O livro de Provérbios é conhecido por conter sabedoria prática para a vida cotidiana. O profeta Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, e Deus enviou fogo do céu para consumir o sacrifício. O rei Salomão é famoso por sua sabedoria e por construir o Templo de Jerusalém. O profeta Daniel sobreviveu a uma noite na cova dos leões milagrosamente. Jesus nasceu em Belém, como profetizado no Antigo Testamento. O livro de Ezequiel contém visões proféticas, incluindo a visão dos ossos secos. O livro de Gálatas destaca a liberdade que os cristãos têm em Cristo e a importância da fé. Está gostando do vídeo? Então inscreva-se no canal. A história de José, filho de Jacó, é contada no livro de Gênesis e inclui sua venda como escravo e ascensão ao poder no Egito. O livro dos Salmos é uma coleção de cânticos e poemas de louvor, adoração e lamentação. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão devido à sua mensagem de julgamento sobre Judá. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, reflete sobre o propósito e o significado da vida. A parábola do filho pródigo, encontrada no Evangelho de Lucas, destaca o amor e o perdão do pai. O livro de Josué descreve a conquista de Canaã pelos israelitas, liderados por Josué após a morte de Moisés. O profeta Isaías profetizou sobre o nascimento virginal de Jesus, sua morte e ressurreição. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o livro do Apocalipse. O livro de Juízes descreve um período tumultuado na história de Israel, quando o povo fazia o que era certo aos seus próprios olhos. O livro de Jó explora questões de sofrimento, fé e justiça, apresentando o personagem de Jó como um exemplo de perseverança. O apóstolo Pedro é conhecido por sua negação de Jesus antes de sua crucificação, seguida por seu arrependimento e restauração. O livro dos Atos dos Apóstolos narra os eventos que se seguiram à ascensão de Jesus e o início da Igreja cristã.
A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com estimativas de mais de 5 bilhões de cópias distribuídas. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos que conhecemos hoje foi introduzida apenas na Idade Média, no século XIII, capítulos, e no século XVI, versículos. Aproximadamente 40 autores diferentes contribuíram para a Bíblia ao longo de cerca de 1.500 anos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, que possui 176 versículos. O menor versículo é Jesus chorou, João 11:35. A Bíblia foi traduzida total ou parcialmente para mais de 3.000 idiomas. Profissões dos autores da Bíblia incluíam reis, pastores, profetas, pescadores, cobradores de impostos e médicos. A primeira Bíblia impressa foi a Bíblia de Gutenberg, por volta de 1455, usando a prensa de tipos móveis. A tradução para o latim, conhecida como Vulgata, foi feita por São Jerônimo no século IV e tornou-se a versão oficial da Bíblia na Igreja Católica. Existem livros conhecidos como apócrifos que não são aceitos por todos os ramos do cristianismo e não estão incluídos em todas as versões da Bíblia. Além de narrativa histórica, a Bíblia contém poesia, como os Salmos, literatura sapiencial, como Provérbios, e apocalíptica, como Apocalipse. A primeira tradução completa da Bíblia para o inglês foi feita por John Wycliffe no século XIV. Muitos ditados e expressões comuns em várias línguas derivam de passagens bíblicas. Os manuscritos do Mar Morto descobertos em 1947 incluem algumas das cópias mais antigas conhecidas de textos bíblicos, datando de antes de Cristo. A tradução de Martinho Lutero para o alemão, publicada em 1534, teve um impacto significativo na Reforma Protestante. O Codex Alepo, um manuscrito do século X, é um dos textos mais antigos e completos do Antigo Testamento em hebraico. O livro de Jó é frequentemente considerado um dos mais antigos, enquanto o Apocalipse de João é um dos mais recentes. A composição da Bíblia levou mais de 1.500 anos, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia influenciou profundamente a arte, a música, a literatura e a legislação em muitas culturas ao redor do mundo. Então, você sabia